Olá, seja bem-vindo à nossa aula de equações lineares e sistemas lineares. A ideia aqui é fazer uma pequena introdução sobre esse conteúdo, precedendo os métodos de resolução de sistemas de equações lineares. Então, nós vamos falar aqui, essa é uma aula até um pouco mais conceitual do que de aplicações mesmo, tá? E a ideia é que você esteja familiarizado, não só com o que é uma equação linear, sobre também como alguns conceitos necessários, para as próximas aulas referentes à resolução de sistemas de equações. Então, uma equação linear, conforme a gente pode observar aqui, um exemplo de uma equação no plano xy é essa aqui, A1x mais A2y igual a B, onde A1, A2 e B são denominados coeficientes. Tá? Por exemplo, nós temos aqui a equação que representa uma reta dada por 2x mais y menos 3 igual a 0. Se nós formos representar essa reta graficamente, então vejam, nós temos 2x mais y menos 3 igual a 0. Relembrando do conteúdo de funções, nós podemos isolar a variável y, ficando assim com menos 2x mais 3. Apenas para recordar, para se construir o gráfico de uma reta, basta que a gente determine dois dos infinitos pontos que essa reta tem. Então, lá no conteúdo de funções, o que geralmente os professores costumam ensinar é atribuir aleatoriamente dois valores para a variável x, vou, por exemplo, escolher aqui 0 e 2, e encontrar o seu correspondente valor em y. Então, se x vale 0, nós temos menos 2 vezes 0, 0 mais 3, 3, então y vale 3. Já se x é igual a 2, menos 2 vezes 2, menos 4 mais 3, menos 1. E aí o gráfico cartesiano, que é algo que provavelmente você já está familiarizado, Vou fazer aqui um esboço, apenas para a gente contextualizar esse tema que está sendo trabalhado. Então, considerando que aqui seja a escala em x, nós temos o 0 e o 2, e a escala em y, nós temos aqui 1, 2, 3, não estou medindo em régua para a resolução ficar legal. Estou fazendo um esboço bem grosseiro, vamos assim dizer. Então aqui eu teria dois pontos, um deles é o ponto 0 e 3, e o outro ponto é 2 e menos 1. Então, por dois pontos passa uma única reta, então basta traçar a reta que passa por esses dois pontos. Então a gente teria a representação gráfica da reta 2x mais y menos 3 igual a 0. No caso aqui, esse gráfico é o gráfico de uma função linear, e como o coeficiente angular é negativo, então uma reta decrescente, certo? Então é só para ilustrar, nós temos retas no plano, mas nós também podemos ter retas no espaço tridimensional ou mesmo n-dimensional. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa disciplina. Então, como a gente tem outras dimensões, não só o plano, tá? Então fica mais conveniente, os autores dos livros acabam utilizando mais
essa forma generalizada de se representar uma equação linear. Então, é o somatório, né, de termos, onde cada termo é o produto de uma constante, aqui representada pela letra A, com variação dos índices, né, para cada termo do primeiro membro da igualdade. Então, é o produto de uma constante por uma variável, né, que aqui nós estamos representando pela x, e para diferenciar uma da outra, né, a exemplo das constantes, nós também utilizamos os índices, né, x1, x2, x3, xn. Tá? E o termo independente, que é o b, né, o termo constante. As variáveis sempre estarão elevadas ao primeiro grau. Né? Se houver uma variável que esteja elevada a um expoente diferente de 1, então nós já deixamos aí, no caso de ter uma equação linear, já deixa de ser uma equação linear. Por isso da observação, né, que está aqui na folha. Tá? Então, uma equação que contém variáveis com expoentes diferentes de 1, ou mesmo, né, que envolve termos trigonométricos ou logaritmos nas variáveis, não é uma equação linear. Então, aqui vamos ver agora alguns exemplos, né, de equações. Então, nós temos aqui a equação x mais 3y igual a 7. Então, nós temos variáveis elevadas ao primeiro grau. Então, aqui é um exemplo de equação linear. Essa é linear. A próxima equação, y igual a seno de x, como foi dito na folha anterior, envolve, né, na variável, né, a função seno. Então, aqui não se trata de uma equação linear, ela é não linear. Tá? Aqui nós temos x1 menos 2x2 menos 3x3 mais x4 igual a 7. Problema nenhum, é uma equação linear. Já a equação de baixo, x mais 3 vezes a raiz de y, lembrando que raiz de y é igual a y elevado a meio. Então, na variável y, nós temos um expoente diferente de 1. Então, ela não é linear. A quinta equação, nós temos uma fração, mas essa fração é do coeficiente, é um número real. As minhas variáveis, que são x, z e y, estão todas elevadas ao primeiro grau. Embora essa equação não esteja organizada da forma como a gente viu na folha anterior, todos os termos podem ser colocados, né, em um dos membros da igualdade. O termo independente pode ser alterado, né, de local, sem maiores problemas. E nesse caso, né, nós temos uma equação que é linear. A próxima equação, a gente tem variáveis elevadas ao primeiro grau, porém, né, as variáveis x e z estão envolvidas em um produto. E como a gente viu na equação, pela definição de equação linear, os produtos são entre coeficientes, que são números reais, e variáveis, não produto entre variáveis. Por essa razão, essa é uma equação não linear. A próxima equação, eu tenho raiz de 3, não há problema nenhum que eu tenha raiz no coeficiente, é um número real, raiz de 3 é um número real. O próximo coeficiente é 3 elevado a 3 meios, problema nenhum. As minhas variáveis, né, importante observar é isso, x, y, z e w, são todas variáveis elevadas a expoente 1. E os coeficientes, números reais. Portanto, essa é uma equação linear. A última equação, conforme nós já dissemos, né, na folha anterior, a variável x está sendo envolvida por um logaritmo. Por essa razão, não é uma equação linear. Ok? Bom, seguindo, né, com esse tema, esse conceito de equação linear, nós vamos falar agora de solução de uma equação linear. Tá? As soluções de equações lineares
são obtidas, né, de uma forma muito simples, né, atribuindo-se valores arbitrários para uma das variáveis, né, e encontrando, né, o respectivo valor para outra variável. Isso quando se tratar de equações com duas variáveis. Se forem mais do que duas variáveis, a ideia sempre vai ser isolar uma delas e atribuir valores aleatórios para as outras variáveis. E assim a gente vai encontrando, né, os valores que compõem soluções de equações lineares. Então, aqui como exemplo, né, nós temos aqui, ache o conjunto solução da equação 4x menos 2y igual a 1. Então, conforme nós vimos, né, no exemplo anterior, né, aquele exemplo lá de reta, tá? Então, isso aqui é nada mais, nada menos que uma equação de uma função, é uma equação de primeiro grau, né? Nós podemos compreender isso daqui como uma função também. Vocês já estudaram isso. De maneira que 4x menos 2y igual a 1 é o mesmo que menos 2y igual a 1 menos 4x, que é a mesma coisa que y igual a 4x menos 1 sobre 2, que é o mesmo que dizer que y é igual a 2x menos meio. Poderia ter isolado o x também? Poderia, não haveria problema nenhum nisso, né? Por hábito, né, acabei isolando o y aqui. Agora, para achar, né, soluções, né, então nós já isolamos uma variável, basta atribuir valores aleatórios para x e encontrar os valores para y. Então, por exemplo, se eu falasse, x é igual a menos 1. Então, isso implica que y vai ser igual a quanto? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais menos meio dá menos 5 meios. Então, uma das soluções é o par ordenado menos 1 e menos 5 meios. Vejam que se nós substituirmos esse par ordenado na equação original, né, lembrando que aqui é valor de x e aqui é valor de y, tá? Nós vamos ter o seguinte, 4 que multiplica x que vale menos 1, menos 2 vezes o y que vale menos 5 meios. Isso daqui tem que ser igual a 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos vezes menos mais. Esse 2 simplifica com aquele 2 que está no denominador, né? De forma que eu vou ficar com 5. Tá? Menos 4 mais 5 é igual a 1? Então 1 é igual a 1, verdadeiro. Tá? Então, esse par ordenado é uma das soluções da minha equação linear. Tá? 4x menos 2y igual a 1. Vejam que, para achar essa solução, eu escolhi aleatoriamente x igual a menos 1. Poderia ter escolhido qualquer valor de x, qualquer número real. Se eu posso escolher qualquer número real, e são infinitos números reais, né? Para representar todo esse conjunto, né, não seria possível. Eu ficaria até o final da minha vida escolhendo números reais, né, e não terminaria. Né, porque são infinitos os números reais. E, logicamente, infinitas as soluções para essa equação. Então, o que matematicamente costuma se fazer? Né, convenção matemática. Para me representar todo, né, o conjunto de solução. Bom, ao invés de atribuir um número, como eu fiz, atribuir menos 1, eu posso atribuir um parâmetro. O que é um parâmetro? Parâmetro nada mais, nada menos que uma letra. Né? Então, por exemplo, se x fosse igual a k. Se x fosse igual a k, então y seria igual a 2k menos meio.
Ora, x é igual a k, y é igual a 2k menos meio. O meu conjunto solução para essa equação são todos os pares ordenados da forma k para x e 2k menos meio para y. Né? E então, desse jeito, né, para k real, cabe destacar aqui, né, para k pertencente aos reais. Então, desse jeito, eu consigo representar todo o conjunto solução da minha equação linear. Mais um exemplo, exemplo 2. Vamos pegar outra folha aqui para resolver. Da mesma forma, só que aqui para diferenciar um pouco do exemplo anterior, não vou isolar y não, eu vou isolar x. Então eu vou ter aqui 3x menos y igual a 1. Isso implica que 3x é igual a 1 mais y, o que implica que x é igual a 1 mais y sobre 3. Conforme eu disse no exemplo anterior, eu escolho um parâmetro para minha variável independente nesse caso aqui, porque x está dependendo de y nesse caso. Então, por exemplo, se eu escolher aqui y igual a alfa, tá? Vou usar uma letra, né, do alfabeto grego, x vai ser igual a 1 mais alfa sobre 3. Então, qual vai ser o meu conjunto solução? Meu conjunto solução são todos os pares ordenados da forma em que x é igual a 1 mais alfa sobre 3 e y igual a alfa, para alfa real. Então, assim, eu achei o conjunto solução. É evidente, né, que a escolha que eu faço entre isolar x e isolar o y vai ter um impacto, né, na forma de se representar o conjunto solução. Porém, né, as maneiras, né, de se representar geram pontos da reta, de toda a reta. Então, em algum momento, esses pontos, né, acabam se encontrando, seriam os mesmos. Tá certo? Então, é uma forma genérica de se representar soluções de equações lineares. Ah, professor, conforme eu falei anteriormente, e se eu tivesse mais de uma variável? Por exemplo, aqui eu isolaria a variável x e além do y eu teria aqui talvez um z, por exemplo, né? A diferença é que ao invés de eu escolher só o alfa para o y, eu escolheria também um beta para o z, por exemplo. Quantos parâmetros fossem necessários, né, para representar o conjunto de solução? Que nesse caso são pares ordenados, com mais de uma variável poderia ser ternos ordenados ou ênuplas ordenadas, né, pensando aí em n valores. Tá? Muito bem, então nós falamos do que é uma equação linear. Agora, né, nós vamos para os sistemas de equações lineares. Tá? Então, os sistemas de equações lineares, que é um tema muito utilizado em vários problemas, né, seja dentro da própria matemática ou, né, em outras áreas da engenharia, das ciências de um modo geral. Tá? As equações lineares, elas são nada mais, nada menos que um conjunto de equações na qual você avalia uma solução que atenda a todas essas equações. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre aplicações de sistemas, né, que está falando de alguns casos, né, balanceamento de equações químicas, soluções de problemas de biologia, enfim. Né, você resolve aí uma gama de problemas. Então, nós entendemos os sistemas lineares como um conjunto finito de equações lineares nas variáveis x1, x2, x3, xn. Uma sequência de números S1, S2, S3, Sn é chamada solução do sistema se, né, essa solução é solução de cada equação do sistema. Se uma equação não for atendida por essa solução, então, né, deixa de ser solução do sistema.
Então, conforme eu falei anteriormente, tem que ser solução para todas as equações. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de sistema de equações lineares e aqui já está indicando até uma solução para esse sistema. Então, vamos ver se essa solução realmente funciona. Então, se eu for testar aqui na primeira equação, eu vou ter 4 que multiplica x1 vale 1, menos x2 vale 2, mais 3 que multiplica x3 vale menos 1. Isso tem que ser igual a menos 1. Vamos ver se é verdadeiro. 4 vezes 1, 4. Menos 2, menos 3 igual a menos 1. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 3, menos 1 igual a menos 1. Ok. Deu certo para essa equação. Agora nós vamos ver para a outra equação. 3 vezes x1 vale 1, mais x2 que vale 2, mais 9 vezes x3 que vale menos 1. Isso tudo tem que ser igual a menos 4. 3 vezes 1, 3, mais 2, menos 9, igual a menos 4. 3 mais 2 é igual a 5. 5 menos 9, menos 4. De fato, né, a solução, né, é solução de sistema porque é solução para as duas equações do meu sistema. Agora, nem todo conjunto de valores, né, que é atribuído a x1, x2 e x3 é solução de sistema, né? Por exemplo, se nós fizermos esse mesmo teste, né, para x1 igual a 1, x2 igual a 8 e x3 igual a 1. Então, minha primeira equação vai ser 4 que multiplica x1 vale 1, menos x2 vale 8, mais 3 que multiplica x3 que vale 1. Isso tudo tem que ser igual a menos 1. 4 vezes 1, 4, menos 8 mais 3, igual a menos 1. 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Funcionou para a primeira equação. Agora vamos ver para a segunda equação, né? 3 vezes x1 que vale 1, mais x2 que vale 8, mais 9 vezes x3 que vale 1. Isso tudo tem que ser igual a menos 4. Tá? Só para recordar a equação, tá? Que é 3x1 mais x2 mais 9x3 igual a menos 4. Muito bem. 3 vezes 1, 3, mais 8, 9 vezes 1, 9. 3 mais 8, 11. 11 mais 9, 20, igual a menos 4. Isso é um absurdo. Portanto, né, o conjunto de valores 1, 8 e 1 não é solução do sistema, embora seja solução da primeira equação. Ok? Não é solução do sistema. Mais um exemplo. Nós vamos falar de mais um exemplo agora. Aqui tem o exemplo 2, né, que diz que o conjunto de pares ordenados, onde x é igual a k e y é igual a 5 menos k, é a solução do meu sistema. Bom, se eu atribuir um valor qualquer para k, por exemplo, k igual a menos 2, né, eu vou ter um par ordenado igual a menos 2 e 7.
Se eu testar esses valores nas duas equações, eu vou ter 2 vezes x vale menos 2. Então, lembrando, x e y. X e y. Eu vou ter 2 vezes menos 2, mais 2 vezes 7 igual a 10. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes 7 é 14. Menos 4 mais 14 dá 10 igual a 10. Ok. Funcionou para a primeira equação. Para a segunda equação é x mais y igual a 5. Ou seja, x nesse caso está valendo menos 2. Mais o y, que neste caso está valendo 7. Isso tem que dar 5. E de fato, 5 é igual a 5. Então, esse é um sistema que tem, como a gente pode atribuir infinitos valores para cá, eu vou ter aqui infinitas soluções para esse sistema. Já existem alguns sistemas que não têm solução, não existe solução para esses sistemas. É o caso de 2x mais 2y igual a 6 e x mais y igual a 4. Adiante veremos os métodos de resolução de sistemas e como identificar quando um sistema não tem solução. Então, conforme nós vimos nesses 3 exemplos, e eu já meio que antecipei, os sistemas que não têm solução, a gente viu que há sistemas dessa maneira, eles são chamados de inconsistentes ou impossíveis. Os sistemas que têm solução única, alguns admitem somente uma solução, são chamados de possíveis e determinados. Os sistemas que têm infinitas soluções, como a gente viu no exemplo 2, são chamados de possíveis e indeterminados. Geometricamente, no plano, isso existe representação disso para o Rn, só que nós vamos falar apenas do plano por facilidade da nossa compreensão e visualização. Nós podemos representar essas soluções. Ou seja, sistemas que não têm solução no plano equivalem a retas, conjunto de pontos onde não há intersecção. As retas não se interceptam, elas não se encontram em local nenhum. Já os sistemas que têm uma única solução são retas com conjunto de pontos, em retas que se encontram em um ponto. E, com sistemas que têm infinitas soluções, funcionam como se fossem retas sobrepostas. Todos os pontos encontram-se uns com os outros. Nós também podemos pensar de uma forma espacial, pensar em planos, sistemas que têm 3 incógnitas, no caso, 3 variáveis, são como que cada equação representa um plano. Quando não há solução, nós temos 3 planos paralelos. Não há nenhum ponto ou uma reta de interseção. Além disso, os sistemas que não têm solução podem apresentar essa característica. Às vezes, 2 dos planos são paralelos e o outro tem interseção com os outros 2. Mas, de certa forma, lembrando o conceito, para ser solução tem que atender a todas as equações. Então, se eu tenho 2 delas que não se encontram, significa que porque é um sistema que não tem solução. Tem que valer para os 3 planos. Aqui também eu posso ter esse caso, sem solução. Eu tenho aqui 3 planos, 2 a 2, eles se intersectam, tem interseção, mas uma interseção comum também não acontece. Então é sem solução. Outro caso,
São dois planos coincidentes e o outro em separado, né, paralelo aos outros dois. Também é um caso de não ter solução. Aqui a gente tem um exemplo de planos que representam equações no espaço, onde eu tenho uma única solução, um único ponto, né? Eu tenho aqui planos que estão posicionados de tal forma, né, que me propiciam aí pelo menos um ponto como solução para os três planos. Aqui eu tenho um exemplo de três planos que se intersectam em uma reta. Então, uma reta é a interseção dos três. É um caso de solução. Aqui eu tenho um caso de infinitas soluções, tá? Onde os três planos são coincidentes, né? E aqui eu também tenho infinitas soluções, quando eu tenho dois planos coincidentes e um outro plano, né, não coincidente. Então eu tenho uma linha, né, que representa essas infinitas soluções, uma reta, certo? Bom, todo sistema de equações lineares tem nenhuma solução, uma única solução e infinitas soluções. São apenas essas três possibilidades, tá? Agora nós vamos falar de um conceito que antevém, né, os métodos de solução, que é o conceito de matriz aumentada ou ampliada. Então, dado um sistema com n equações e n variáveis, tá? Nós percebemos aqui que por colunas, né, estão organizadas as variáveis e por linhas as equações. Os coeficientes multiplicam, né, cada uma dessas variáveis e aqui, após a igualdade, nós temos os termos independentes. Se nós entendermos esse sistema como uma grande matriz e excluirmos as variáveis, nós vamos ter o que a gente chama de matriz ampliada do sistema, ou matriz aumentada, né? Alguns autores, né, têm o hábito de chamar assim. Por que da matriz aumentada? Nós vamos ver adiante, na próxima aula, que há métodos, né, de resolução de sistemas onde a utilização dessa matriz facilita nas operações matemáticas. Tá? Então aqui, por exemplo, né, eu tenho esse sisteminha aqui. Como é que ficaria, né, a minha matriz ampliada desse sistema? Muito simples. Minha matriz ampliada seria, né, então já está na ordem, né, x1, 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 x2, x2, x3 e os termos independentes. O que multiplica o x1 aqui na primeira equação, como não aparece, é 1. x2 é a mesma coisa, x3 é 2 e o termo independente é 9. Na segunda linha, o que multiplica x1 é 2, o que multiplica x2 é 4, o que multiplica x3 é menos 3 e o termo independente é 1. E na terceira linha vai ficar 3, 6, menos 5 e 0. Essa é a matriz ampliada daquele sistema. É preciso ter muita atenção, porque às vezes a hora que o sistema aparece para você resolver, às vezes o x3 vem antes do x2 ou antes do x1, né? Quando não aparece aquela variável é porque o coeficiente é 0, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Às vezes o termo independente aparece no primeiro membro da igualdade, você tem que isolar ele, colocar ele do outro lado da igualdade. Então é importante ficar atento a esses detalhes, tá? E para encerrar nossa aula, nós vamos falar de 3 operações importantes que você pode fazer, né, em qualquer sistema de equações lineares, que você não altera o conjunto de solução. Você pode fazer isso e, no método que a gente vai ver na próxima aula, é importante, são importantes essas operações para que você consiga chegar no conjunto de solução ou saber se esse sistema, né, ele é impossível, né? Então você tem a opção de multiplicar uma linha inteira por uma constante não nula. Não é multiplicar uma linha por outra linha, é multiplicar por um número real, que não seja 0. Então essa é a primeira operação elementar sobre linha. Tá? Segunda operação, trocar duas linhas entre si, de posição. Tá?
Terceira operação, somar um múltiplo de uma linha a outra linha. Não é somar uma linha a uma constante arbitrariamente, não. Somar um múltiplo de uma linha ou a própria linha, né, em outra linha. Tá? Então são as três operações. Nas próximas aulas nós vamos ver, né, como utilizá-las, né, em que momento, tá, para encontrar soluções de sistemas de equações lineares. Então, nós encerramos assim nossa aula de equações lineares e sistemas, essa parte introdutória, tá? E espero te vê-lo na nossa próxima aula. Bons estudos para você!